Apresentamos Caleb, agora abre em Josué. Capítulo 24, nós damos boa-vinda a quem nos visita hoje, amém? Já cumprimentamos os irmãos e sejam bem-vindos. A família está crescendo e Deus tem sido maravilhoso com a presença do Senhor aqui, amém? Josué 24. Versículo 15. Josué 24, 15. Vocês acharam aí? Amém? Diz assim: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses que serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Essa palavra é maravilhosa, querido. E ela se trata desse mesmo cenário ali em que nós lemos aqui sobre esse tempo, né, de Caleb e Josué, quando o povo estava desistindo. Mas Josué, quando entra ali na terra, é a mesma coisa. Tem um povo ali que não quer, um povo que não entende, que está aprendendo ainda a crer em Deus, estão em dúvidas com os seus deuses, falsos deuses, né, dos antepassados. Aqui fala de você servir uma ordem passada. Ele fala que os deuses dos vossos pais, é isso que vocês querem? Eu não. Eu e minha casa nós vamos servir ao Senhor. Amém? Olha, eu vou falar uma coisa. Às vezes a gente arrasta coisas dos antepassados. Às vezes a gente arrasta características. Já ouviu falar sobre maldição hereditária, né? Às vezes a gente vai trazendo coisas que veio lá de trás, mas eu acredito que em Cristo isso é quebrado. Amém? A unção de Cristo, ela despedaça todo o jugo. Então eu quero já começar a dar uma palavra para a sua vida. A maldição hereditária da sua família termina em você e não vai passar para os seus filhos, em nome de Jesus. Ah, mas o seu avô bebia, o seu bisavô era alcoólatra, seu avô era alcoólatra, seu pai foi alcoólatra, mas você não vai ser alcoólatra. Ah, seu bisavô tinha não sei o que. Não, querido. Em Cristo nós recebemos a propriedade do que é uma salvação completa. Não é somente Deus te salvar da ira, de alguma coisa. A salvação completa não é Deus só me salvar de algo, mas é restaurar minha comunhão com Ele, na vida dEle, na natureza dEle e no propósito dEle. Isso é salvação. Não é só me livrar. A mentalidade da gente ser salvo em Deus não é só ficar sendo livre de medo de alguma coisa. Eu não busco Jesus por medo, querido. Eu temo a Deus, mas eu busco Jesus por desejo e amor, por saber que Ele é um Deus acima de todas as coisas e mesmo assim operou uma obra no seu Filho para que nós pudemos ter acesso a toda essa realidade. Amém? Então esse texto começa dizendo sobre algumas coisas que precisam ser deixadas de lado, os deuses dos vossos pais. Aleluia. Mas o interessante é que Josué, ele traz um posicionamento aqui. Ele diz: olha, vocês servem quem vocês quiserem, mas eu e minha casa. Então preste atenção nisso. Às vezes você já ouviu alguém dizer: há uma promessa na Bíblia, uma promessa que diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas eu não estou vendo Deus prometer nada aqui nesse texto. Não é Deus que está prometendo, é Josué que está se posicionando e dizendo: vocês sirvam quem vocês quiserem, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor.
Então guarde isso, eu e minha casa serviremos ao Senhor, não é promessa, é posicionamento. Você recebe isso? Eu e minha casa serviremos ao Senhor é posicionamento. Então, o que vai fazer da minha família dentro do plano, hoje eu senti isso, de falar sobre família, porque família é totalmente relacionada à planta de Deus, ao desenho de Deus para o propósito eterno. No livro de Efésios ele vai dizer assim: no quais sois estrangeiros, sois peregrinos, concidadãos da família de Deus. No capítulo seguinte vai dizer: no qual toda a família que o Pai dos céus toma o seu nome. Querido, Deus tem uma família, Deus constrói uma família. A Bíblia é a história de um pai construindo com um filho. Consegue entender isso? Então, viver família é revelar e refletir o desejo de Deus. Preste atenção nisso. A Trindade, por exemplo, Pai, Filho e Espírito Santo, certo? O que o Pai, ele espera de nós, igreja? Uma família de filhos. Vós sois filhos, e deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Para o Pai, nós somos os filhos. E para o Filho, Jesus, quem nós somos? A esposa. A Bíblia diz que Jesus vai vir e vai ter um casamento com a sua esposa. Quem é a esposa de Cristo? A igreja. Amém? Então para o Pai nós somos os filhos, para o Filho nós somos a esposa, e para o Espírito nós somos a casa. Deus é família purinho, querido. Ele é família. Amém? Por isso que nós não acreditamos numa espiritualidade que não envolve a família. É fato que cada um faz as suas escolhas. É fato que quando você entra para o propósito de Deus, às vezes você compra umas guerras dentro da família. Talvez alguns de vocês já viveram isso, de ter outras pessoas na família que não entendem a sua vida com Deus, e há perseguições, há problemas, né? Jesus também já nos orientou sobre isso, a espada, né, que viria. Mas é fato também que a influência de uma vida cristã em alguém, aos pouquinhos, vai contagiando toda uma família. Comigo foi assim. Começou com a minha irmã mais nova. Eu viciado em droga, meu pai drogado, minha mãe depressiva, e a minha irmã mais nova. Deus foi lá e pegou ela com 17 aninhos, né? Acho que foi as orações do Rafael. Pega alguém lá naquela casa. Deus pegou o Rafael novinho também. Tá entendendo? E através da minha irmã, querido, né? A gente foi dizendo: olha, logo logo ela volta a beber, logo logo volta, é fogo de palha. Passa um mês, ela compra uma Bíblia. Ah, mas logo logo ela volta aí, né? Tá começando a sair com as amigas. Passa 3 meses, ela compra uma Bíblia de estudo. Passa 6 meses, as amizades dela mudou. O churrasco dela com os amigos não tinha bebedeira, loucura, era uma coisa diferente. Passa um ano, ela está ajudando na igreja. Bom, resultado, hoje eu sou um pastor, tenho uma família na casa de Deus, meu pai e minha mãe servem na casa de Deus, e eu vou iniciar dizendo para você: você assume uma posição e Deus ajuda a colocar a sua casa numa posição. Precisava de alguém, precisava da minha irmã, e na sua casa precisa de alguém. Quem é esse alguém? É você. É você, porque é você que está aqui ouvindo essa palavra. Senão Deus ia trazer outro aqui, né? Você está pensando: mas lá em casa é difícil, pastor, tem lá fulano, tem lá... Mas foi você que Deus trouxe aqui hoje. Então a responsabilidade é sua. Porque o maior problema dos nossos posicionamentos familiares é a nossa capacidade de ver os defeitos da casa sempre projetado em alguém. Não sei se alguém aqui já aconselhou um casal. Você vai conversar com o marido, o que ele vai falar? É igualzinho a Adão: foi a mulher que o Senhor me deu. Né? Não, porque ela. Aí você vai conversar com ela: é porque ele. Né? Aí esse dia eu estava conversando com um marido e falando dela e tal. Eu falei assim: olha, o que você pode fazer para que eu possa te ajudar? Eu perguntei para ele. Porque ele estava querendo que eu
dissesse uma palavra contra a mulher dele. É verdade, cara. Né? Quando você tá inflamado contra alguém, você quer ouvir isso, não quer? É verdade, ele queria ouvir o que eu falasse. É verdade, sua mulher é difícil mesmo, viu, cara? Mas eu falei pra ele, o que você pode fazer para que eu possa te ajudar? A batata quente saiu da mão dela, foi para ele. Amém? Num grupo de recuperação, de autoajuda, de recuperação de vícios, a gente aprendeu uma oração muito interessante. Deus, me conceda a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar, coragem para mudar aquelas que eu posso e a sabedoria para distinguir uma da outra. Serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar. O que você não pode mudar? O outro. Coragem para mudar o que eu posso. O que você pode mudar? Você. Amém? E a sabedoria para discernir tudo isso. Então eu posso te falar uma coisa? Você precisa ser a mudança que você quer ver. Então a família, ela se posiciona através de alguém que decide tomar uma ação de entrega total a Cristo. Porque você não consegue mudar a sua esposa, mas Cristo em você é igual o culto dessa manhã. É um imã que te puxa. As condutas transformadas. O cara era ignorante, o cara era agressivo. Agora ele está dentro de casa, alguma coisa aconteceu com ele, porque não é que ele é perfeito, mas eu estou vendo algo diferente. Eu estou vendo uma transformação. Amém? Então o nosso posicionamento define muito o que vai acontecer. Veja Zaqueu. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu. Imagina que estava lá Zaqueu, a Zaqueia, o Zaqueuzinho, a Zacoa, né? Não mostra o nome dele, da família dele, mas estava dentro da casa dele. E a Bíblia diz que ele, Zaqueu, no meio daquele cenário, Jesus dentro da casa dele, ele decide dizer, olha, tudo que eu estou roubando, eu quero restituir 4 vezes mais, e eu vou dar metade dos meus bens. Zaqueu pegou a área frágil dele. O que era a área? Grana. Tinha problema com roubar. E diante daquele cenário, Jesus dentro de casa, ele expõe, ele se despiu dele mesmo. Ele diz, eu sou o problema, eu resolvo consertar esse meu problema. Cara, isso é fantástico. Porque quando ele termina de dizer isso, sabe quais são as palavras de Jesus? Hoje houve salvação nesta casa. Não, alguém se posicionou e a casa recebeu uma palavra. A casa recebeu uma palavra por causa da posição de um homem arrependido. Isso está pegando forte aqui. A casa recebendo uma palavra por causa do posicionamento de um homem arrependido. Será que alguma casa aqui hoje vai levar uma palavra porque alguém vai dizer, o problema está aqui, eu preciso melhorar, eu preciso olhar para mim e ver o que eu estou errando? Querido, cada um tem a sua parcela. E todo mundo mete o pau, né, no Jonas. Porque Jonas fugiu, mas pelo menos ele reconheceu que o problema estava nele. Ele foi o único que se jogou no mar e falou assim, pode me jogar. Por que está acontecendo isso? Porque quem é? Aí Jonas levanta e fala, sou eu, meu irmão. Pode me jogar. Amém? Ei, será que você vai deixar um grande peixe te engolir por 3 dias para ver se a sua família sai dessa tempestade? A família estava numa tempestade. Foi quando Jonas saiu, acabou a tempestade no barco. A família representada pelo barco. Amém? Alguém aí precisa às vezes permitir um processo. Ei, o seu processo pode estar salvando a sua família. Você não está vendo que o processo de Jonas foi difícil. 3 dias dentro da barriga do peixe, para depois ser lançado onde ele não queria pregar. Amém? Você acredita que um homem ficou 3 dias dentro do peixe? Quem acredita nisso? Quem acredita que o mar abriu para a turma passar? Acredita? Vocês não são normal. Todo cristão não é normal, porque para acreditar nessas coisas só homem de fé mesmo. Eu acredito também.
Amém? Ninguém aqui é normal, Senhor. Não acreditamos nessas coisas. Mas está entendendo? Alguém vivenciou um processo para que a tempestade saísse de uma embarcação. Será que você entendeu que você tem que parar de fugir dos seus processos? Porque toda vez que você interrompe seus processos, você acaba danificando um pouco da sua família. Encara os seus processos. Amém? Por que uma família é destruída com um marido, um filho que é usuário de droga? Por quê? Você acha que é só o drogado que fica destruído? A família toda sofre. Mas por quê? Qual é o cenário disso? Por que esse cara usa droga? Porque ele foge. A droga é fuga. Fuga de processo. Ele não consegue lidar com as coisas e ele vai fugir. Vai fugir na bebida, vai fugir na droga. E a fuga dele, dos processos que ele deveria, encara o seu passado, encara esse abuso, encara essa angústia, encara essa situação. Mas encarando esse processo, não fugindo desse processo, você vai olhar nos olhos da sua mãe, da sua esposa, e você vai ver menos sofrimento, porque você está caminhando para um lugar de enfrentar aquilo que você tem que enfrentar. Mas saiba de uma coisa, querido, Filipenses 1,6 diz que o mesmo Deus que começou a boa obra, Ele é fiel para completar ela. Então encara, amém? Se nós encararmos os nossos processos, nós vamos alimentar a nossa família, com certeza. Muitas vezes causamos problemas porque nós não encaramos os processos. Família é posicionamento. E tem processo que é individual seu, e tem processo que é da casa. Casamento no primeiro ano, segundo ano de casamento, vai passando os anos. Amém? Aí tem uns que falam que até os 7 anos do casamento é um problema. Aí depois piora, né? Amém, querido? Então vamos falar rapidinho aqui. Vou tentar ganhar o tempo que a gente perdeu, mas nós estamos aqui, nós estamos vivos, é domingo, depois tem o dia todo, né? Eu queria alguns posicionamentos. Como é que eu me posiciono como casamento, por exemplo? Eu vou sempre apontar para o plano de Deus, mas trazendo o nosso posicionamento aqui. O casamento, ele é o quê? A Bíblia diz em Efésios 5,31: por esse motivo deixará o homem seu pai e sua mãe e vai se unir a uma mulher e se tornarão uma só carne. Por esse motivo, que motivo? Esse versículo mostra que tem um motivo para casar. Existe uma motivação pelo qual eu me caso. E a resposta está no verso seguinte, no versículo 32 de Efésios 5 diz: grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Uau! Deus, ele compara o casamento como o propósito de Deus, que é do seu filho que vai casar com a igreja para estabelecimento de um reino. Então preste atenção, casamento é propósito. Qual é o motivo que você deve se casar? Cumprir um propósito em Deus, gerar frutos, frutificar e encher a terra, gerar filhos e corresponder à representação de Cristo à igreja. Você já parou para pensar que o seu casamento ele foi gerado para representar a união de Cristo à igreja? Então casamento é propósito. Amém? Você sabia que tem gente que não se casa por propósito? Talvez aqui, garanto para vocês que alguns de vocês talvez não, quando casaram, não tinham a consciência de um propósito. Tem gente que se casa por dinheiro. Tem gente que se casa para fugir de casa. Já começou com o Jonas, já tudo errado, né? Casou para sair de casa. Tem gente que se casa por carência, com medo de ficar para titia. Tem gente que se casa por sexo. Esses aí não entenderam nada, né? Então estão pensando que o negócio Ou seja, são vários motivos que as pessoas arrumam para casar. Por isso que nós temos 80% aproximadamente dos casamentos no Brasil dão em divórcio, porque casou pelo motivo errado. Casamento não é suprimento de carência, é cumprimento de propósito. Casamento não é estabilizar a minha vida financeira. Casamento é cumprir um plano para Deus. Quando eu entendo o que é posicionar o meu casamento no plano de Deus, o casamento não é meu, é dele. Então eu não tenho direito de largar porque alguma coisa não está dando certo. Não é meu.
Ah, eu não gostei. Incompatibilidade de gênio. É a desculpinha do tempo. Por que os casamentos do passado podia ter incompatibilidade de gênio, de cabeça, de nariz, de boca, mas eles têm 50, 60, 70 anos casados juntos? Vai ver os nossos antepassados nesse quesito. Você ficava largando, mas hoje em dia é moda. Não deu certo. Um dia o irmão falou para mim: pastor, vou largar. Eu falei: por quê, irmão? Porque quando eu casei eu não amava ela. Vamos ler na Bíblia o que está escrito aqui. Abri a Bíblia e falei assim: ó, amai a vossa esposa. Deus não mandou você se casar com quem você ama. Deus mandou você amar com quem você casou. Então vai que é tua, Tafarel. Eu falei para ele. Foi embora frustrado, mas não separou não. Tá ali, né? Tá entendendo? Porque casamento é um propósito, querido. E quando você muda a mentalidade, você para de pegar o seu casamento e colocar nesse terreno de expectativas, porque esse terreno de expectativa é ilusório, ela não vai suprir suas expectativas, não vai, todas, a gente vai suprir a minoria, e ele também não vai. Então se você planta o seu casamento nesse terreno, tipo assim, ela tem que me ajudar, tem que ser mulher pra mim, e ele tem que deixar o cartão de crédito comigo, esse terreno da expectativa, se você plantar vai dar zebra, porque uma hora isso não vai ser correspondido e você não vai suportar. Agora, se o casamento está plantado no terreno do propósito, você fala assim: não, meu casamento está no plano de Deus, está faltando dinheiro, Deus, mas o casamento está no plano. Tá tendo um momento difícil com a minha esposa, Deus, mas o meu casamento não é meu, é do Senhor, eu não posso mexer nele. Quando eu planto meu casamento no propósito, eu não consigo mais cometer burrices definitivas por causa de sentimentos temporários. Meu Deus, vai anotando essas coisas. Cometer burrices definitivas por causa de sentimentos temporários. O que é um sentimento temporário? É um vento que bateu no casamento, é um vento que bateu na relação, tá faltando um dinheiro, um problema de saúde, umas brigas constantes, é um vento. Aí eu pego e falo: não, tá legal, e eu vou cometer algo definitivo, eu vou largar. Mas o sentimento era temporário. Se você ficasse um pouco mais, entendesse um pouco mais o processo, entendesse um pouco mais o cenário. Ah, pastor, mas você não sabe, minha casa era um furacão. Furacão, por mais forte que seja, ainda assim é um vento temporário. Furacão pode ser terrível, mas ele passa. E nessa hora que nós pegamos a unção do Caleb, perseveravam em buscar o Senhor. Amém? Então o primeiro posicionamento familiar é colocar o casamento no terreno do propósito e não das expectativas. E quando está no terreno do propósito, tudo que é dever do propósito é meu dever, e tudo que é benefício do propósito é meu benefício. Aqui diz que no propósito você pode falar: mas e a tribulação no casamento? Não, mas no propósito a tribulação produz paciência, a paciência, experiência, esperança. Mas e as provações do casamento? No propósito, feliz é o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida. Mas e as fraquezas, Senhor? Aqui diz: no propósito, o poder de Cristo se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Amém? Então o meu casamento, ele não é meu. O grande problema é o nosso egocentrismo, o nosso individualismo. Nossa capacidade de se casar para nós é a privatização do casamento, a gente chama isso. O casamento não é algo privado, sabia? Deus não criou o casamento para ser privado, comprado por você. Ele criou o casamento para ser uma instituição pública. Por que pública? Por propósito dele. Para casar, para quê? Para ter filhos, para cumprir um plano, para semear o evangelho. Então Deus está entendendo essa comparação que eu estou fazendo de privado e público? O casamento foi criado por Deus para ser algo para o propósito público de Deus, mas a gente privatizou. A gente pegou a relação para nós, para satisfazer os nossos desejos individuais, e quando eles não são satisfeitos, treta. Tava lá na treta. É assim.
A gente pegou para nós. Um dia, um irmão perguntou para mim: pastor, qual é o maior responsável por separação nos casamentos? É dinheiro? É sexo? É problemas de incompatibilidade? Eu falei: não. Para mim, o maior responsável por separação de casamento é dois orgulhosos debaixo do mesmo teto, que casaram com mente individual. Um dia eu fui lá aconselhar um casal novo, tinha casado há pouco tempo. Meu Deus, pensa na treta. O negócio já não era nem mais, era que parecia aqueles bar risca-faca, os dois. Meu Deus, eu entrei pro meio lá, falei. Aí começou: não, porque ela, ignorante, ela não sei o que, ela no meio, é ele, que não sei o que lá, e daqui a pouco sobrou pra mim: e você também, pastor? Eu falei: opa, eia, tá louco, rapaz, o quê? Então fala então, pastor, por que a gente vive isso? Eu falei: você quer que eu fale? Você quer que eu fale o que tá acontecendo? Eu vou falar. Então vocês ficam quietos agora e me ouçam. O que está acontecendo é que vocês são dois solteiros morando debaixo do mesmo teto. Vocês casaram no papel, fizeram um ritual bonito na igreja, mas a cabeça é de solteiro. É o meu dinheiro e o seu dinheiro. Que história é essa? É o meu celular. Vou pegar tudo aqui hoje, querido. A sua mulher tem que mexer no seu celular. Seu marido tem que ter a senha do seu celular. E você dele, é uma coisa só. Meu dinheiro, senão o dinheiro é nosso. Isso não envolve o pastor, tá? É nosso, você e ela. Bom, a não ser que você queira, né? Se você quiser, eu posso entrar também na divisão das contas. Se você quiser, me chama lá, que nós estamos juntos também, né? Mas tá entendendo? Não existe isso, querido. A coletividade, aí é o segundo ponto que é muito necessário no casamento: a construção coletiva, a mentalidade coletiva. No reino de Deus, no casamento não é nada mais meu, agora é nosso. Fala para sua mulher assim: é nós. Fala aí, pá, é nós, varão, é nós, varoa. Então o nosso posicionamento como família é: primeiro, ter o casamento no propósito; segundo, ter a mentalidade coletiva. Isso protege a relação e dá destino para os filhos. A coisa pior que existe, a Bíblia fala assim, ó: pais, não provocai a ira dos vossos filhos. Você quer deixar um filho irado? É só você ficar brigando com a sua mulher na frente dele. As divisões do homem com a mulher, o espírito de combate, de contendas, ele vai influenciar a cabeça do filho. E às vezes fica falando mesmo, né? Ah lá, seu pai. Tá entendendo? Então nós precisamos ter a mentalidade coletiva. E por último, querido, a perseverança. Família é perseverança. Nós temos que ter o perdão. O perdão e a perseverança são marcas da família. Marcas indiscutíveis. Não pode se discutir isso. Porque olha, o casamento é uma união de dois grandes perdoadores. É uma união de dois grandes renunciadores que decidiram renunciar a uma vida particular para viver um propósito. Então você vai ter que perdoar todo dia. Tem uns que não é nem 70 vezes 7 mais. É 1.700 vezes 30. 720, pastor. Ai, posso te falar uma coisa? Vai ter que perdoar toda hora, meu irmão. Todo dia, toda hora. O João não pode vir no culto, senão eu não consigo pregar. E agora, tem gente que parece que veio na terra para provar o nosso 70 vezes 7. É ou não é verdade? Mas na família, o perdão, eu quero falar um pouquinho sobre perdão, preste atenção. Perdoar é reconhecer que só Deus pode julgar. Porque quando você decreta algo dentro de você sobre alguém, você fala assim: esse cara não é digno pelo que ele fez. Você está julgando, você está determinando o juízo dele. Amém? Agora, quando você perdoa, você reconhece que só Deus pode julgar. Perdoar é fazer com o outro o mesmo que Jesus fez com você. Perdoar é semear misericórdia, graça e amor. Mateus 6, 14 e 15 diz que se você perdoar o outro a sua ofensa, o Pai dos céus o perdoará. E se você não perdoar, o Pai que está no céu não vos perdoará. Quando você não perdoa, você
é inibido de receber perdão. Você está perdido porque você precisa do perdão de Deus. Você precisa do perdão de Deus, e se você não perdoar, você castra a sua possibilidade de receber perdão. E sem possibilidade de receber perdão, você está o quê? Perdido. Está entendendo? Então guarde isso. Quem não perdoa está tomando veneno querendo que o outro morra. Meu Deus, vou repetir. Quem não perdoa está tomando veneno querendo que o outro morra. Você fala assim, que raiva dele, que ódio, mas é você que está tomando veneno. Será que você é capaz de entender que o perdão liberta você? Quando você perdoa, você faz muito mais bem para você mesmo do que pro camarada que falhou com você. Você faz bem para você. Você liberta você. Aliás, a palavra perdão, quando você pega ela no Novo Testamento e traduz ela no original grego, você encontra a palavra aphiemi, que significa liberar, libertar, despachar. Perdão é libertação, meu irmão. É libertar a sua vida. Amém? É libertar. Guarde, perdoar é libertar um prisioneiro e descobrir que o prisioneiro era você. Hoje nós vamos sair daqui com o coração livre, em nome de Jesus. Não vamos carregar mais nada, nós precisamos vivenciar a perseverança e o perdão. Guarde isso, quem não perdoa se torna prisioneiro do passado, exclui todo o potencial de mudança e crescimento e entrega o controle das suas emoções ao maligno. Eu vou falar de novo. Quem não perdoa se torna prisioneiro do passado, exclui todo o potencial de mudança e crescimento e entrega as suas emoções para o inimigo e sofre a consequência dos seus erros. Agora, quando você perdoa, você abre a porta para Deus voltar para a família, querido. Eu costumo dizer que perdoar é convidar Deus de volta para casa. Perdoar é convidar Deus de volta. E para viver família, nós temos que ter a capacidade de perdoar o tempo todo. Ah, pastor, mas eu não sinto de perdoar. Mas quem disse que perdão é sentimento? Perdão nunca foi sentimento. Perdoar tem a ver com amar. E amor não é sentimento, é mandamento. Amai, perdoai. Mandamento você escolhe se obedece ou não. Você não precisa ver a borboletinha sentindo, eu fui tocado, vou perdoar. Não, querido. Você decide perdoar. Você decide perdoar. Não pelo que a pessoa te fez, mas pelo que você é. Porque você não perdoa por causa de você, você perdoa por causa do Cristo que está em você. Eu vou contar o testemunho do pastor João aqui nesse aspecto. Tinha um irmão que ele tinha uma raiva dele. Uma raiva mesmo, irmão da igreja. Ele só falava assim, eu vou matar ele. Aí Deus falou com ele, perdoa. Mas ele não merece. Deus falou para ele, não é que ele merece ser perdoado, é que eu mereço ser obedecido. É por isso que ele está aqui hoje. Se não fosse esse perdão, ele já tinha ido embora faz tempo. Mas era processo de aprendizado. Assim foi comigo. Amém? Você não vai perdoar essa pessoa porque ela merece, mas Deus merece. Meu Deus, que graça, querido. Deus merece que você perdoe. Deus merece que você libere o seu coração. Essa pessoa não merece, mas você também não merece, não. Mas Deus merece. E outra, perdoar é se tornar parecido com Jesus no ato de oferecer amor a quem pouco mereça, mas muito precise. Eita, pegou isso? Perdoar é se tornar parecido com Jesus em oferecer amor a quem não merece, mas precisa. Porque você precisa amar essas pessoas quando elas menos merecem, que é nessa hora que elas mais precisam. Esse padrão de Jesus é difícil, querido.
Mas Cristo é o centro da nossa vida. Nós estamos falando sobre família, mas nós vamos sempre apontar para o comportamento de Jesus. Sabe por quê? Só alguém tocado e transformado na essência de Jesus é capaz de olhar as suas feridas, olhar para aqueles que fizeram as feridas e dizer: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que estão fazendo. Eu libero na sua casa os padrões de Cristo. Eu libero no seu casamento os padrões de Jesus, um nível de perdão incomparável, um nível de não se ofender, um nível de maturidade, um nível, Senhor, de graça dentro dessa casa, aonde as contendas se transformarão em mais busca de Deus e não em propensão para a destruição da família. Cada crise que vocês passarem, a casa vai crescer. A casa vai crescer. Amém? E para encerrar, eu quero falar rapidamente com os pais. Pais, para criar seu filho, você precisa primeiro ser exemplo. Duas coisas muito importantes: ser exemplo e ser presente. Mais do que dar presente é ser presente. Dar presente é muito fácil. Como o Silvio fala, é fácil eu comprar uma bicicleta para minha filha. Difícil é comprar uma para mim também, para andar com ela. É fácil eu comprar um videogame pro meu menino. Difícil é eu ter paciência de jogar com ele, ter um tempo com ele. É fácil eu comprar uma bola pro meu menino. Eu acho que nós já estamos entrando mais para a fase do videogame, porque o futebol já não tá mais dando, não. Mas o videogame dá. Só de eu falar, a coluna do pastor João já torceu ali, ó. A barriga do Alencar já deu até um jump. Ai. Então o pai precisa ser presente. Amém? Guarda isso: pais ausentes, filhos vulneráveis. É muito importante isso. Pais presentes trazem a presença do Senhor dentro da sua casa através da sua vida relacional com seu filho. Eu me lembro lá em Cruzeiro de uma menina de 13 anos que ela largou, sumiu. Aí o pai foi atrás, mandou na polícia, foi atrás da menina, ela sumiu. Há umas semanas depois ela ligou. Ela conheceu um cara na internet, um cara de quase 40 anos, uma menina de 13, e ela saiu com o cara. E aí quando a mãe ficou apavorada, o pai ficou apavorado. Só que o pai nunca deu atenção pra menina, não conversou com ela, sabe? Chegava em casa, saía com os amigos, a mãe ficava no salão com as amigas, sabe? A menina queria conversar, o cara levou. Aí ela ligou, depois que ela tinha sumido umas semanas, ligou e falou: mãe, tô ligando pra dizer pra senhora, só pra avisar que eu tô bem, tá? Não se preocupe comigo, tá tudo bem, ninguém me fez mal. Mas eu quero dizer pra você que eu não vou voltar pra casa, porque aquilo que eu nunca encontrei aí, eu encontrei aqui. O quê? Alguém pra ouvi-la. É claro que eu não sei como é que foi o desfecho, mas eu acho que, com certeza, acho que a mãe foi, buscou, a menina voltou. Até então o cara não tinha feito nada, mas boa intenção que não era, né, gente? Quase 40 anos de idade, uma menina de 13... Ele pode não ter feito nada até aquele momento, mas não ia dar certo isso uma hora. Mas essa história ensinou muitas coisas lá para muitos irmãos daquela família, daquele bairro. Inclusive é lá no bairro onde a gente tem lá a comunidade. Amém? Então nós precisamos estar presentes. Hoje em dia as pessoas terceirizam a educação do filho porque está corrido. É trabalho, é estudo, aí põe o filho na creche. Aí sai da creche, vai pro judô, sai do judô, vai pra natação. Quando você vê, o pai foi dormir, o filho tá acordado. Quando o filho acorda, o pai já saiu. Aí você não vê o pai criando mais o seu filho. Seu filho está sendo terceirizado. Nada contra você colocar numa creche, ter coisa. Há casos e casos. Mas, ainda que caia seu rendimento mensal, querido, participe do crescimento dos seus filhos. Nada substitui um olhar do pai, um toque de uma mãe. Amém? Ainda que você tenha que trabalhar um pouco menos, ainda que você tenha que ganhar um pouco menos, mas participa.
tirar de vez, terceirizar de vez, não participar do crescimento dos seus filhos é um dano terrível para o futuro. Nós precisamos participar. Precisamos estar envolvido na criação dos nossos filhos. É aquela cultura, né? O menino chega com os amigos em casa, vai bagunçar para fora, meu tapete não. Deixa sujar seu tapete, mulher. Pelo menos você sabe o que seu filho está ouvindo, o que ele está fazendo, né? É muito melhor ter o filho perto, ter a família perto, do que deixar. Agora, não é só ser presente, é ser exemplo. Criança vê, criança faz. Amém? Não adianta aquela cultura assim, ó, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Vou dizer uma coisa para vocês, pais. Não adianta você ensinar o que você sabe se você não multiplica quem você é. Você tem que multiplicar a essência para o seu filho. Seja exemplo. Amém? Porque o seu filho está te olhando. Seu filho está vendo você. Glória a Deus, que são alguns posicionamentos que a gente precisa ter como marido, como esposa e como filho. Aí sim, igual Josué, você vai poder dizer: vocês sirvam quem vocês quiserem, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. O meu casamento vai servir o Senhor. Os meus filhos vão servir ao Senhor. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Eu quero liberar uma palavra, querido. Os nossos filhos não vão ser enredados por essa cultura desses dias. A cultura desse tempo, ela está indo contra a mente dos nossos filhos, colocando coisas sexuais distorcidas, ideologias, amém? Mas os nossos filhos serão guardados pelo Senhor, mas não por nós, pelo nosso posicionamento dentro da casa do Senhor. A Bíblia diz que os dias do Senhor, o dia do Senhor, serão como nos dias de Noé. E nos dias de Noé, eles casavam e davam casamento. A sociedade estava perdida. Mas Noé, guarde isso, eu sempre repito isso. Noé, um homem justo, ouviu a Deus, construiu um ambiente e colocou a sua família dentro do ambiente. Você recebe essa palavra, Silas? Amém, Pedro? Você recebe? Amém? Vocês recebem essa palavra? Flávio, Lucas, Marcelo, glória a Deus, Rafael, Felipe, William, vamos receber essa palavra. Num tempo de desvalorização familiar, nós vamos ouvir a Deus, construir um ambiente para Deus e colocar a nossa família dentro desse lugar, a nossa casa dentro da causa. Fala comigo: uma casa, um casal e uma causa. É assim, querido, uma casa, um casal e uma causa. É por isso que eu estou de pé, porque no dia que eu estava morrendo de overdose, por causa das drogas, porque eu era um filho que não conhecia Jesus, o meu pai tinha se entregado ao Senhor, a minha mãe tinha se entregado ao Senhor, e eles estavam dentro de uma casa, de joelho dobrado, por uma causa. Deus muda a história da minha família, traz o Fabrício de volta, e aquele dia, uma casa, um casal e uma causa, trouxe um filho de volta, e o Senhor alinhou o futuro. E hoje nós vamos aí, pelos países afora, falando sobre isso, de coisas que nós vivemos dentro da nossa própria casa. Saiam com essa mensagem no seu coração, amém? Uma casa, um casal e uma causa. Nossa família debaixo do governo e senhorio de Cristo, obedecendo os princípios e se posicionando como Josué, dizendo para esse mundo: vocês, se quiser servir a internet, vai servir. Quer servir a ideologia de gênero, vai servir. Quer servir esse negócio de divórcio de qualquer jeito, vai servir, porque o mundo está assim. Traição, fica com uma, fica com outra. Vocês querem servir esse Deus? Vai servir. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos as nossas famílias agora guardadas no Teu senhorio, Pai. Casamentos que representarão a essência do Senhor, que ensinarão as revelações da obra e do plano de Cristo. Senhor, eu peço que o Senhor nessa manhã comece a fortalecer nossa casa, porque as casas serão atacadas nos tempos que virão, os filhos serão atacados pelas ideologias, mas a nossa casa agora será como a arca, Pai, algo que Noé fez para Deus, Senhor, uma casa para o Senhor. Eu peço, Senhor, a proteção sobre as famílias, eu peço, Senhor, a provisão sobre as casas, eu peço, Senhor, que o Senhor guarde as famílias, as vidas. Os nossos filhos são herança do Senhor, os nossos filhos são do Senhor, o nosso casamento
casamento está de pé, Senhor. O diabo, o inimigo não vai roubar, não vai levar, Senhor. Nós guardamos a nossa casa, Pai, no Teu governo, Senhor, no Teu plano. Padrões de Cristo sobre o nosso lar, padrões de Cristo sobre a nossa mesa, padrões de Cristo sobre o nosso leito, nosso quarto, nossa casa pertence ao Senhor, nossa família pertence ao Senhor, para a honra e para a glória do Teu nome, Senhor. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus.